Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Ao passar 2 anos, nas redes sociais, as pessoas que não eram tão interessadas em política despertaram certo interesse pelo tema, já que agora é fácil estar por dentro das notícias. Passamos então a presenciar guerras e conflitos nas redes sociais, discussões e brigas infindáveis até o presente momento. Tudo isso por disputas pelo poder, mas nós, salvos em Cristo Jesus, sabemos muito bem que Deus coloca no poder quem Ele quer. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Daniel capítulo 4, versículo 17. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. João capítulo 19, versículo 10 e 11. A participação da Igreja em relação à política tem sido a cada dia mais presente. Nas redes sociais, cristãos que eram até neutros e não davam tanta importância à política, hoje discutem fervorosamente defendendo seu candidato favorito. Fazem até mesmo inimizades por causa do tal candidato. E por incrível que pareça, isso tudo dentro das denominações. Até porque na Igreja Mística de Cristo não existe tais obras, pois inimizade é uma das obras da carne. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Gálatas capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo rejeitou tal obra maligna dentro da igreja, onde haviam grupos que apoiavam tais pregadores, formando assim facções. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Pastores que deveriam estar pregando o Evangelho se ocupam e se preocupam se os seus líderes estão no poder ou estão caindo dele, ou não estão bem na liderança da nação. Note que eles todos os dias ou quase toda semana estão nas redes sociais falando de política e assim defendendo seu candidato favorito. Em nenhum momento vemos Jesus envolvido com políticos. Ele não foi atrás de Herodes pedir socorro ou apoio. O que chama a atenção dos mais atentos é que esses líderes têm falado que bandido bom é bandido morto, quando na verdade deveriam, como igreja, amar nossos inimigos. Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, versículo 31. Eles pregam o amor de Deus, mas ao mesmo tempo pregam que bandido tem que morrer. Esses pastores nem podem mais entrar em favelas, porque alguns pregam esse discurso e têm medo de pregar em favelas. Jesus, por pregar o evangelho de arrependimento ao invés de ficar discutindo sobre política, ele tinha uma mensagem que o introduziu entre os pecadores e desprezados pela sociedade. A mensagem de Jesus fazia com que ele pudesse se assentar tanto com o traficante como com o bandido, como com prostitutas. Ele tinha acesso a essas pessoas desprezadas pela sociedade por causa de sua mensagem. Ele não passava o tempo discutindo sobre quem deveria estar no poder, se Herodes ou se outro qualquer político da época. E os fariseus, ouvindo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 11 ao 13. Quais são os deveres dos pastores? O primeiro dever que o pastor tem, entre muitos, é pregar a palavra. Que pregues a palavra instis, a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Segundo dever que o pastor tem: alimentar e guiar o rebanho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Terceiro dever do pastor: ser exemplo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Esse estudo não é uma forma de ataque a ninguém, mas apenas um alerta à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.